Durante um bom tempo eu senti uma sensação de culpa quando eu tava assim, por exemplo, à toa, em um momento do dia em que você tá num parque, algum lugar em que você não tá fazendo nada que não seja ligado ao trabalho. Eu acho que muitas e muitas pessoas, como eu, colegas da universidade, pessoas que trabalham e que por vezes se veem podendo ter a oportunidade de usufruir desses momentos, eu imagino que muitas dessas pessoas já passaram por essa situação de se sentir culpadas. Mas isso é uma coisa que a gente aprende a sentir. Até porque não é uma coisa natural, normalmente, de você sentir culpa por simplesmente não estar fazendo nada. De modo que isso é aprendido com a nossa cultura e com a nossa maneira de pensar sobre o que é você, de fato, gastar o tempo de uma maneira útil. E talvez seja até esse o problema, né? De a gente sempre pensar de que o tempo precisa sempre, a todo momento, ser gasto de uma maneira útil. Na nossa maneira de pensar, na nossa cultura do Brasil, como a gente está sempre num estado de necessidade, né, de incerteza, todas as oportunidades que a gente tem de poder sair dessa incerteza, elas devem ser aproveitadas, de tal modo que o descanso não se encaixa dentro disso. Pegando essa explicação bem simplista e generalista, isso já ajuda a entender que o tempo que é gasto de uma maneira que não é útil é como se ele fosse um tempo inútil, desperdiçado, e que para muitas pessoas elas acabam vendo como quem passa esse tempo como não merecedor de poder usufruir desse tempo, né? Como se as pessoas só tivessem tempo para descansar, quando na verdade muitas dessas pessoas tiveram que se esforçar muito para poder ter acesso a esse tempo livre. Fazendo uma comparação com outros países, por exemplo, hoje eu moro aqui na França. A cultura francesa, ou mesmo a cultura europeia, em muitos países, você tem uma maneira diferente de lidar com o tempo. Ela impacta muito no modo em que a gente vê o tempo livre, não só o tempo livre, mas o quanto que a gente se sente à vontade de poder aproveitar desse tempo livre. E não só isso, mas na maneira como o próprio mercado de trabalho ele acaba funcionando. E percebendo que existem essas maneiras diferentes de se lidar com o tempo, né, comparando o Brasil com outros países da Europa, outros países envolvidos, a gente vê que nós, enquanto brasileiros, a gente está muito inundado, né, mergulhado numa realidade em que qualquer tempo livre que eu tiver que não seja usada para o meu próprio progresso, isso é um tempo mal utilizado. E se eu não estiver progredindo ou ganhando dinheiro ou diminuindo essa sensação de incerteza ou de imprevisibilidade que está constantemente permeando a minha vida, eu não estou aproveitando o meu tempo corretamente. Então, diante desse imperativo que está ao nosso redor, o que é esse imperativo? Esse imperativo do sempre produzir para garantir a própria sobrevivência, a gente se sente vazio de si mesmo, né? Vazio da sensação até de um sentido, porque esse sentido acaba sendo imposto pelas necessidades, pela imprevisibilidade, pela falta de segurança, pela falta de certeza sobre um futuro próximo. Muitas vezes um futuro muito próximo, né? O dia de amanhã, a semana que vem. Então, essa realidade que é muito difícil, é muito dura, para todos enquanto sociedade, ela nos impõe a perda da sensação de plenitude quando diante do tempo livre e da possibilidade de aproveitar da nossa vida. Infelizmente, isso é uma realidade muito difícil de mudar, porque ela já está impregnada na nossa cultura. Tanto que, muitas vezes, até nós, quando a gente vê alguém aproveitando do próprio tempo livre, a gente acha que ela está tendo um privilégio, que ela é uma pessoa preguiçosa, que não faz nada da vida, ou que é uma pessoa que não faz nada, né, um inútil. Isso, acho que muitas pessoas acabam sentindo, porque essas mesmas pessoas têm uma vida tão difícil, muitas vezes, ou acabam tendo que utilizar boa parte do tempo para poder trabalhar ou se esforçar ou garantir uma sobrevivência mínima, que ver isso desencadeia um sentimento muito desagradável de perceber, pô, eu faço tanto e eu não tenho acesso a isso, mas algumas pessoas têm acesso a isso, né? Então o tempo para si ele se tornou um privilégio, mas aquilo que deveria ser um direito básico, ou seja, o acesso ao próprio tempo, ele é negado por uma realidade que entende que se você tem tempo para si, você não é útil para aquilo que a sociedade espera. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever por aí. Isso aqui é o Linguardade, meu nome é Júlio e seja bem-vindo.